fui para Roma, uma italiana, a Grécia. A Grécia eu fui muito, porque eu tinha muita amizade com o Partido Socialista grego e tal. Tive um amor lindo na Grécia, longo, de anos. E conto no livro, quer dizer, é a primeira vez que eu conto a minha vida. Nunca tinha contado, contava só dos outros. Desta vez eu conto a minha vida. E como eu gosto da minha vida, então é um livro feliz. Embora, nesse meio tempo, quando você chega aos 77 anos, como eu cheguei, a vida às vezes se torna uma alameda de amores mortos. Porque morreu uma, morreu duas, morreram três dessas, morreram três, e isso dói. Então, você para amar tem que estar disposto a pagar o preço do amor. Sebastião, você com toda a experiência que você tem profissional, política brasileira, como você define hoje a política brasileira? A política brasileira é fruto hoje de uma situação inevitável. Isso aconteceu nos Estados Unidos, na Alemanha, nos outros países. É fruto do capitalismo. Porque antigamente a política era partidária, ou era das lideranças individuais. Hoje não. A política brasileira hoje é capitalista. O Brasil virou um país capitalista, comandado pelo sistema financeiro capitalista. No tempo do meu avô, que era um líder político, era uma política rural. Depois, no tempo dos meus tios, que eram industriais, dois industriais, era uma política industrial. Depois, no tempo de outros que eu assisti, era uma política comercial. Hoje não, a política hoje é capitalista financeira. O Congresso é essa confusão que é, porque o Congresso é retalhado em bancos que têm os seus interesses. Os interesses dos bancos não são todos contra a pátria, não, mas são sobretudo os interesses dos bancos. Eles têm posições. Então, o empresário Evaldo Lodge era um empresário mineiro. Magalhães Pinto era um empresário mineiro. O fundador do Banco do Lavoura, Clemente Faria, que eu conheci numa casa no Banco da Lavoura, nascendo em Pedra Azul, em 1951, era um empresário mineiro. Hoje, quem manda no país? Os grandes bancos, que você não reconhece o rosto, porque de 3 em 3 anos ele muda o executivo. O presidente da Vale um dia é um, no outro dia é outro. O presidente do Bradesco um dia é um, depois é outro. Não tem. Então, isso é inevitável. O sistema capitalista é assim, na Inglaterra foi assim. Não vamos nos queixar. Nós temos que analisar e entender o país a partir daí. Daí essa dificuldade do governo de conviver com o Congresso, porque o governo não convive com líderes políticos no Congresso. O governo convive com as forças econômicas dentro do Congresso. Sebastião, queria que você definisse Lula, Aécio Neves, Dilma e Serra. Olha, você falou de 4 pessoas que eu admiro. 4 pessoas que eu admiro. O Lula, já votei uma vez nele. Hoje eu não votaria mais, porque acho que ele já fez o que tinha que fazer. Eu fui totalmente contra o negócio de 3º mandato, combati, porque achei que era uma loucura. Era querer ser o Chaves sem exército atrás, porque o exército brasileiro não ia entrar nessa. Ou querer ser o Perón, mas Perón era do exército, era coronel, general. O Chaves é coronel, o Lula não é coronel. Então não dá certo. Não deu certo em Honduras, imagino, no Brasil. Não dava. A Dilma eu conheci no tempo que nós fundamos o PDT, no Rio de Janeiro, e ela era dirigente do PDT no Rio Grande do Sul, mulher do Carlos Araújo, um querido amigo meu que era presidente do PDT do Rio Grande do Sul, que foi o marido dela. Então, conheço uma mulher brilhante, capaz, competente, mas ainda não foi apresentada ao povo. E este é o problema do Aécio. O Aécio é um grande líder político de Minas, mas ainda não foi apresentado ao resto do país. O homem só vira presidente da República, um candidato só vira presidente da República no Brasil, se for discutido nos botequins. Os botequins ainda não discutem Aécio. Por isso, chega na pesquisa, ele não passa de 15, 16, 17, embolado com o Ciro e com a Dilma. Por quê?
porque ele ainda não é uma figura nacional. Agora o Zé Serra é. É porque foi secretário do governo de São Paulo, é porque já foi ministro da Saúde, é porque foi prefeito de São Paulo, é porque é governador de São Paulo. Quer dizer, com aquela carinha de vampiro, carinha de vampiro, é um homem competentíssimo, muito preparado. A verdade que desses candidatos aí é um homem que está mais preparado para ser presidente da República, sem nenhuma conversa. O problema é saber se o povo vai entregar o comando do país a um tucano, embora seja um tucano diferente. O Serra, não culturalmente, quer dizer, o Serra, do ponto de vista político, posições econômicas e tal, é muito distante do Fernando Henrique. A cabeça dele é outra. Ele é um sujeito, do meu ponto de vista, é um cara de esquerda, que está num partido de centro, mas não sei como o povo vai vê-lo. Depois, outro grande mistério. Lula vai transferir os votos dele para Dilma? Juscelino não transferiu para o lote. Ninguém no Brasil, desses últimos tempos, o presidente transferiu o voto para o outro. Então, é preciso saber se o Lula conseguirá transferir para a Dilma. Porque a Dilma sozinha não arranja voto para se eleger. Não arranja. E então, é o caso de Minas, claro, o Anastasia. Grande administrador, excepcional gerente, fez um trabalho fantástico para o Aécio no primeiro governo, faz mais ainda no segundo, mas eu não sei se ele já foi apresentado ao povo de Minas. Quando eu digo ao povo, ao botequim, o povão, o cara que pega o ônibus, o cara que pega o bonde, não tem mais bonde, o povo da rua, que é esse que decide a eleição. Então, o Anastasia, que é um fenômeno brilhante, jovem, da política brasileira, nós precisamos saber se ele vai se tornar um homem popular. Então,